Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: começa o sprint do Planalto. Cresce a avaliação, por conversas de bastidores e declarações do próprio líder do governo no Senado, Otto Alencar, PSD, de que são grandes as chances de que os dois projetos de lei que compõem o pacote fiscal sejam mesmo votados essa semana, nas duas casas, a partir de quarta-feira. Já a regulamentação da reforma tributária, na Câmara, com ou sem as mudanças de última hora, como a reintrodução de produtos com alto teor de açúcar no imposto seletivo, deve ocorrer antes, entre hoje e terça. O otimismo se deve à evolução das negociações, com a liberação de 7 bilhões da Aelis em emendas, e a volta ao jogo do presidente Lula. Mas há dois contrapontos importantes. Diminui e muito a possibilidade de que tramite, ainda em 2024, a terceira perna do pacote, a PEC, que prevê a limitação dos supersalários, restringe incentivos fiscais e prorroga até 2032 a desvinculação das receitas da União, DRU. 2. O provável adiamento será combustível para partidos de esquerda endurecerem ainda mais a resistência às mudanças no BPC. O fato em si não seria um problema, mas as alterações também encontram opositores ao centro. É justamente esse o alvo dos recados de Haddad, hoje, dizendo que Lula pediu para que as medidas não fossem desidratadas. O movimento se dá em paralelo a conversas já em curso, inclusive com o próprio ministro da Fazenda, e visa, na verdade, pressionar os parlamentares. Hoje, o dia foi dedicado a sentir o clima e avançar nas negociações em torno do que será apresentado pelos relatores dos projetos e da PEC. Amanhã as cartas serão postas na mesa. O que busca o BC? Apesar da linha de alerta na mídia quanto a uma suposta falta de efeito da compra de dólares pelo BC, a interpretação mais forte entre os analistas e os jornalistas mais próximos ao órgão e ao mercado é de que o banco não busca, nem buscará, enfrentar o movimento de alta em si. A percepção é de que, para o bem ou para o mal, as flutuações estarão atreladas ao pacote fiscal, em primeiro plano, e em segundo, a questões como a guerra comercial de Trump e a economia dos Estados Unidos, entre outros fatores. O BC operaria nesse contexto, para conter disfuncionalidades em decorrência, por exemplo, da saída acelerada de dividendos para o exterior. Copom e indicadores. Em outra seara, a expectativa é de que a ata do Copom, a ser divulgada nesta terça, reforce a percepção, já predominante, de que o BC continuará a acelerar a alta da Selic nas próximas reuniões. Em termos de indicadores, saem amanhã o IPCS com da quadricemana de dezembro e o ICOMEX de novembro, ambos da FGV, no Brasil, e as vendas no varejo de novembro, nos Estados Unidos. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.